Estamos aí prosseguindo neste plano de leitura bíblica anual 2022, propósito maravilhoso aqui no Devocional da Igreja Nova Vida em Piedade. Vamos juntos? Eu sou Márcia Leal e hoje, dia 22 de novembro, continuamos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulos 10, 11 e 12. Nós sabemos que depois, de Paulo aí tratar sobre o passado de Israel, discorreu sobre a incredulidade dos israelitas, capítulo anterior, nós vemos agora que, a partir do capítulo 10, Paulo se voltando para o presente e manifesta a própria esperança de que o povo ainda ouça e creia no Evangelho. Vemos isso na oração inicial, no versículo 1 do capítulo 10, que diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aleluias! Nós vemos, nesse capítulo 10, Paulo enfatiza a responsabilidade humana, destacando o quê? A necessidade de compreendermos, de recebermos, conhecermos o Evangelho. Enfatiza a evangelização, a proclamação deste Evangelho, desta palavra, dessa boa nova. E aí trazendo para nós o que é imprescindível, é a fé. A resposta de fé, de crer nesta palavra. E aí trata num futuro vislumbrante, um futuro maravilhoso, pleno do amor de Deus, que preparou o quê? Todas as coisas e ofereceu a todos os homens a salvação por meio da sua graça, não mais restrito a um povo esse que inclusive, incrédulo, um povo que rejeitou, um povo infiel, com um propósito, com uma razão, soberana de Deus para alcançar a todos os povos, não somente judeus, mas assim não judeus, a partir da fé. Porque aqui nós vemos que no versículo 9 fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Capítulo 9 do capítulo 10, versículo 9 que nós lemos. E aí, prosseguindo, nós podemos ler o versículo 14 do capítulo 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? Olha aí, o primeiro passo é crer. E aí continua: e como crerão naquele de quem não ouviram? Falando da evangelização. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, o Evangelho, aleluias. E esse é o nosso chamado. Cremos e aí somos enviados a levar essa palavra, a revelação da palavra em nós através do Espírito Santo de Deus, nosso comportamento, nosso posicionamento e o nosso levar essa palavra àqueles que precisam. E nós sabemos que a fé vai vir por essa pregação, e a pregação da palavra, porque aí, continuando no capítulo 10, versículo 17, que fala: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Nós sabemos que esse mistério, o mistério revelado através de Cristo, através do amor de Deus expresso em Cristo, e nós devemos nos render a esse mistério maravilhoso, porque nós sabemos que consiste o quê? Nas boas novas, na palavra revelada, e tanto gentios quanto judeus poderão desfrutar juntos desta promessa de Deus. E aí, quando segue, o final do capítulo 11, nós vemos aí expresso a grandeza, a excelência do nosso Deus, a bondade e a perfeição do nosso Deus, e que nós possamos nos render, em relacionamento, em oração, em adoração, para que possamos ficar cheios e plenos do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Porque quando nós vemos aqui, versículo 33 do capítulo 11, que fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como compreender? Impossível ao homem compreender todas as decisões de Deus, mas uma coisa é certa: é possível estarmos relacionando com Ele, conhecermos a vontade dEle, nos rendermos à vontade dEle, vivermos essa plenitude da presença de Deus, do Espírito Santo em nós, não é? Porque
Sabemos que dependemos dele, tudo vem dele, né? E possamos nos render, porque aí finaliza dizendo exatamente isso, né? No versículo 36 do capítulo 11: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eterna. Amém. Oh, glórias a Deus, força e poder de Deus. Tudo existe e acontece através do poder e da força dele, da excelência e majestade do nosso Deus, e que nós possamos nos render, não é? Nos render e depender e confiar totalmente nesse Deus, nesse Pai maravilhoso, e que nos chama, né, a estarmos o quê? Nos ofertando a ele por completo. Como diz, ofereçam em sacrifício vivo a Deus, né? E aqui Paulo trazendo um desejo, expressando aqui um convite no capítulo 12, né, a novo estilo de vida e o que? Misericórdia de Deus, para que possamos nos apresentar como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que seja o nosso culto racional, entendimento, reconhecer essa grandeza de Deus, se render a essa autoridade e uma atitude totalmente, né, disponível a Deus, a ação do Espírito Santo, para que possamos desenvolver o temor, o relacionamento, a confiança, separado exclusivamente para Deus, não é? E aí, usufruindo do quê? Do que aí vai falando a partir do versículo 2, transformar a nossa mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento, abandonando pensamentos velhos, da origem do pecado, pensamentos de desgaste, de cansaço, de sobrecarga do passado, não é? E que possamos ser renovados, e renovados pela palavra, revelação da palavra, pelo Espírito Santo. E aí nós podemos discernir totalmente, já vamos estar aptos com esse envolvimento, com essa realidade em nós, com esse renovar da palavra dentro de nós. Nós passamos a estar aptos para discernir, para desejar a vontade de Deus. Glória a Deus, transformando, não é, fundamentalmente todo o nosso caráter, se aperfeiçoando através do caráter de Cristo. E isso é algo bem natural. Basta crermos, basta nos envolvermos, basta nos relacionarmos, e a partir daí esse trabalho interno, né, que o Espírito Santo faz em nós, e a partir daí externo, quando aí ele derrama os dons, que aí, né, no capítulo 12 vai seguindo sobre isso, falando sobre os dons e como usar esses dons. Sabemos que são habilidades, aptidões que Deus derrama, nos presenteia, e aí através, não é, dessa habilidade, dessa presença de Deus em nós, nós alcançamos o outro, abençoamos o outro, edificamos a igreja, porque é um propósito para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, né? E que possamos exercer esses dons, não é, para o bem comum, para o exercício da edificação do corpo de Cristo saudável. E de que forma estabelecemos essa saúde do corpo de Cristo? É cumprirmos essa missão. E quando nós temos essa consciência, essa responsabilidade do exercício dos dons, é maravilhoso saber que tudo veio pela graça de Deus, e Deus nos qualifica, não é? Para que possamos agir de acordo com a vontade dele, com a habilidade dele, com o poder dele, alcançando vidas. Deus é maravilhoso. E aí segue, né, o capítulo 12, trazendo, né, virtudes, instruções, para que possamos desenvolver através do Espírito Santo de Deus no relacionamento com o outro, porque já aponta o amor. Quando fala o amor, seja sem hipocrisia, né? Detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. E vem seguindo, né? As instruções que nós sabemos que não é peso, não é fardo, não é imposição, mas é fruto de um relacionamento, que aí a partir daí do relacionamento com Cristo, o Espírito Santo forja em nós, frutifica através de nós os atributos de Cristo. E aí vivemos uma vida em paz, né? Com Deus, em paz diante das circunstâncias, em paz uns com os outros. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha nos qualificar a esse exercício maravilhoso para levarmos a fé, né? Através dos nossos comportamentos, da palavra revelada em nós e através de nós. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.